Oi mundo, tudo bem com você? Eu sou o André, esse é o Caverna Dev e esse aqui é o Python Drops, uma playlist onde a cada vídeo eu te trago um concentrado de sabedoria pythônico. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse if dunder name igual a dunder main, que é algo que eu tenho certeza que você já deve ter visto por aí e se não viu, com certeza vai ver muito durante a sua jornada dentro do Python. Afinal de contas, que condicional é essa? Para que a gente precisa dela? Se você tem essas dúvidas, você caiu no vídeo certo, é exatamente isso que eu vou responder hoje. Olhando para esse código aqui, se a gente pedir o Python para executar esse módulo, que eu estou chamando de principal.py, o que nós temos é simplesmente a impressão aqui de Oi Mundo. Agora, é claro que se a gente não tivesse essa condicional aqui, e ainda assim mantivéssemos o nosso print statement e executássemos esse código de novo, o resultado é o mesmo. Então, por que a gente precisa disso? Para responder essa pergunta, na verdade nós vamos dar um passo atrás e tentar entender o que é essa dunder name aqui. Para isso, então, eu vou comentar completamente essa condicional e vou fazer uma outra coisa. Aqui no começo do meu arquivo principal.py, eu vou pedir ao Python para imprimir a seguinte fstring para mim. O valor da variável dundername dentro de principal.py, o nome do meu módulo, é igual a, de fato, o que está armazenado nessa variável. Repare que eu estou me referindo a isso como uma variável porque, de fato, é isso que ela é. A dundername é uma variável criada e gerenciada pelo Python. Se você viu aquele vídeo que eu fiz sobre programação orientada a objetos, eu comentei lá que dentro do Python existem algumas variáveis, alguns atributos e alguns métodos especiais, que recebem um tratamento diferenciado. E, tipicamente, essas coisas recebem essa nomenclatura com um dunder, esses dois underscores no começo e no final. Então, sempre que você vê dunder alguma coisa, tipicamente isso vai se referir a alguma variável especial, um atributo especial, um método especial, algo que é criado, gerenciado e interpretado pelo Python de um jeito diferenciado. E esse é o caso da name. Então, o nosso primeiro ponto aqui no vídeo é entender o que isso significa para o Python. Se eu executar esse código aqui mais uma vez agora, você vê que o que aparece na tela é que o valor da variável name, ou dundername, dentro do principal.py é dundername. Interessante. Agora eu vou criar um outro arquivo aqui, um outro módulo Python, que eu vou chamar de secundário.py. E dentro dele eu coloco a mesma string, a mesma fstring, O valor da variável dundername dentro de secundário.py é o quê? Vamos executar esse código aqui e ver. E aí a resposta é a mesma coisa. Interessante, mas olha o que acontece agora se eu voltar aqui no principal e fizer o seguinte. Aqui, na primeira linha, em vez de ter o nosso print statement, eu vou importar o secundário. Você vê que meu import fica aqui nessa cor acinzentada, porque de fato a gente não está fazendo nenhum uso explícito dele, mas só a presença dele aqui já vai causar algo bem interessante. Eu vou executar esse código de novo, executar o principal.py, e você vê que agora nós temos dois print statements. O primeiro é o valor da variável name dentro do secundário é secundário. E depois ele repete aquele print statement que você já havia visto anteriormente. O valor da variável dundername dentro do principal é main. Isso aqui já te conta duas histórias diferentes. A primeira é que sempre que você faz um import de um módulo dentro de outro módulo, que é o que nós fizemos aqui, nós importamos o secundário dentro do principal, o que o Python faz, de fato, é executar todo o código que está dentro lá daquele módulo importado. Pelo fato daqui dentro do meu secundário haver um print statement, quando eu importo isso aqui dentro do principal, imediatamente o Python executa esse código do secundário. E é por isso que a primeira coisa que a gente vê aqui na saída é esse print statement aqui. Agora, o segundo fato interessante que a gente tem a observar aqui é justamente o valor associado a dundername. Repare que quando nós executamos esses módulos individualmente, tanto o principal quanto o secundário, o valor associado à variável name era o main, o dundername. Porém, quando eu executo o módulo secundário a partir do módulo principal, através desse import que eu fiz aqui, agora para o Python o valor da name dentro do secundário é o nome do próprio módulo. E é aí que eu queria chegar. A dundername, de fato, armazena o nome do módulo.py, o arquivo.py, onde o código que está executando, no momento, está. O grande lance é que para o Python, o primeiro módulo, aquele que inicia o programa, é considerado o módulo principal. Daí ele recebe esse nome especial, dundername. E é por isso que nesse caso aqui, nesse caso de execução do módulo principal tendo esse import, do ponto de vista do Python agora, o secundário.py tem dundername igual a secundário, porque este secundário.py não é o módulo principal, ele não é o primeiro módulo que chamou a execução do programa. O módulo que chamou a execução do programa foi o principal.py. Então é o principal.py que recebe o nome main.
qualquer outro módulo dentro do meu programa, qualquer outro módulo que fosse invocado, tivesse código executado a partir aqui da execução do principal.py, receberia como valor de dunder name o nome do próprio módulo mesmo. Muito bem, com essa informação fica bem mais fácil já de entender o que significa essa condicional que nós tínhamos aqui no começo do nosso vídeo. Basicamente, o que a gente está fazendo é perguntar para o Python se o módulo atual é o módulo principal do programa. E somente se isso for verdade é que a gente quer executar o código que vem aqui embaixo. Por exemplo, eu vou mais uma vez executar agora aqui o módulo principal. Você vê que nós temos a impressão de 3 linhas. As duas que nós já acabamos de ver e a Oi Mundo. E a Oi Mundo apareceu aqui na tela porque esse print statement executou e ele só executou porque, de fato, este aqui, o principal.py, no momento é o dunder main. Se por outro lado a gente fizesse o seguinte, eu vou comentar esse import aqui e, na verdade, agora aqui dentro do secundário é que eu vou importar o principal. E eu vou executar agora o secundário.py. Nesse momento, o secundário.py passou a ser o nosso dunder main. E você vê que a primeira linha que aparece aqui é que o principal.py tem o nome principal e não tem agora a linha Oi Mundo. Porque, de fato, quando o Python chegou na execução desta condicional aqui, ele viu que ela não é verdade. Isso é uma funcionalidade, é um artifício muito utilizado por desenvolvedores Python justamente para controlar quando que um código que existe dentro de um determinado módulo, que seria o módulo principal do nosso programa, o módulo que de fato chama o programa para execução, se código ali dentro deveria ou não ser executado. Vou dar um exemplo aqui ainda fictício, mas um pouco mais tangível. Vamos apagar esse print statement daqui e vamos supor que dentro desse nosso módulo principal.py houvesse aqui uma função qualquer, que eu vou chamar de def de executa soma xy e ela faz justamente isso, ela retorna a soma de x mais y. Além da executa soma, eu criei aqui uma outra função, que é a solicita número. Basicamente, ela retorna a função input, que se você acompanhou aqui a playlist Python iniciante, nós usamos essa função lá algumas vezes, que tem a funcionalidade de solicitar ao usuário um input. O que eu vou fazer aqui agora é, dentro dessa condicional, dizer o seguinte, eu vou ter um A, que vai ser uma chamada a solicita número, e um B, que vai ser também a mesma coisa, uma outra chamada a solicita número. Eu vou inclusive tirar essa parte aqui da tela para a gente ficar bem focado no código. E aí uma terceira coisa que eu vou fazer aqui é um print daquilo que a executa soma retornar, mas recebendo justamente esse A e esse B que nós acabamos de obter através das chamadas a solicita número. Então esse é o nosso grande programa com todas as funcionalidades que a gente precisa. Só um detalhe, antes disso, na verdade, a gente tem que transformar tanto esse A quanto esse B em números inteiros, porque eles foram obtidos através da função input, e a input retorna para a gente sempre um texto, uma string. Então a gente quer primeiro fazer aqui um typecasting, garantindo que isso vai ser tratado como número inteiro ao ser passado ali para a executa soma. Agora vamos executar esse código principal aqui, e ele começa então pedindo um número, eu vou colocar 1, e o segundo eu vou colocar 5, portanto a gente tem o resultado 6. Óbvio. No entanto, imagine que essa função executa soma também fosse necessária em algum outro módulo do nosso programa. Ela é utilizada aqui dentro do programa principal para fazer isso, o print aqui na linha 12, mas dentro do nosso módulo secundário, ela poderia ser importante para qualquer outro motivo que fosse. Então aqui dentro do secundário o que eu quero na verdade é o seguinte, from principal import executa soma. E agora o nosso print statement vai ser uma chamada com dois números estáticos sendo passado para executar soma, o 10 e o 30. E muito bem, se a gente executar esse código agora, nós vemos que também dá certo. A soma de 10 e 30 de fato é 40. Mas repare o que aconteceria se eu tentasse executar esse secundário.py tendo aqui no principal, ou melhor, não tendo aqui, essa condicional. Eu vou comentar essa condicional mais uma vez e vou trazer essas linhas aqui, né, para o nível 0 de indentação. Vou agora executar o meu secundário e você vê que agora ele começa já pedindo para eu informar um número. Por quê? Voltando lá no começo do nosso vídeo, sempre que a gente importa um módulo, ainda que a gente esteja aqui, por exemplo, importando apenas o executa soma de dentro do módulo principal, isso aqui, essa linha de import aqui, já é suficiente para o Python ir dentro do principal e executar tudo. E agora aqui dentro existe essa linha 10 e essa linha 11, que são chamadas a solicita número. E a solicita número, nesse momento, não tem nada a ver com o secundário. No secundário, a gente não quer executar esse código. A gente quer, de fato, apenas executar a executa soma, passando como parâmetro esses números estáticos aqui. Então, agora a gente quebrou o nosso programa. Quebramos a lógica do nosso programa. Não conseguimos utilizar aqui, dentro do nosso módulo secundário, ou qualquer outro módulo que não fosse
o principal, né, aquele que vai começar o nosso programa, a gente não consegue usar dentro dele funções, métodos, constantes, variáveis, seja lá o que for, que tivesse definido aqui dentro desse módulo sem que o próprio módulo executasse a sua lógica principal. E é por isso que o Python oferece esse artifício. Você tem então uma forma de dizer ao interpretador que esse pedacinho de lógica aqui só tem que ser executado quando este módulo de fato estiver sendo executado como o módulo principal. Ah, agora eu entendi! Esse foi o nosso Python Drops de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido esclarecer essa questão para você, mas é claro, caso isso não tenha acontecido, você é muito bem-vindo a deixar o seu comentário aqui embaixo. Troca uma ideia comigo, eu vou fazer o meu melhor sempre para responder as suas dúvidas. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe aí com um coleguinha que também quer aprender Python e principalmente se inscreve no canal. A gente tem muito conteúdo sobre Python rolando aqui semanalmente, sem falhar. Inclusive, recentemente terminamos uma playlist focada em conhecimentos de Python para iniciante, que tem muitas horas de conteúdo gratuito aí para você. Sem mais por hoje, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e te vejo no próximo vídeo. Tchau!